por cada um dos apóstolos, sendo que Lucas não é apóstolo, cada um deles escreveram direcionado a um povo. Mateus vai escrever direcionado ao povo judeu, porque o povo judeu esperava um rei. Então Mateus escreveu ao povo judeu, sabendo e escrevendo que Jesus era o rei dos judeus. Marcos vai escrever aos romanos, porque os romanos queriam conhecer um que fosse um homem, mas que fosse também sofredor. Então Marcos escreve e apresenta Jesus como servo sofredor. Lucas, que era médico, grego, vai escrever aos gregos e vai apresentar Jesus como filho do homem, como filho de Deus encarnado em homem, em carne. João vai escrever não só aos gregos, não só aos romanos, não só aos judeus, mas a toda a humanidade. Porque o Evangelho de Jesus, segundo João, ele é universal. É próprio João que vai escrever assim: ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E deu o poder de todo aquele que nele crê de serem chamados filhos de Deus. Evangelho de João é universal. Mas o que levou Lucas a escrever, o que levou Lucas a pesquisar, a relatar os fatos? A Bíblia diz que um homem conhecido como Teófilo vai chamar Lucas para relatar ou para pesquisar, investigar, vai chamar Lucas para trabalhar no sistema investigatório, porque naquele tempo está acontecendo na Judéia um fato ou alguns fatos que está deixando todo mundo espantado. Todo mundo que ouve falar, ou que ouve dizer, ou que atenta para o que está acontecendo, vai ficar espantado com o que acontece no momento. Então são coisas que um investigador criminal não vai resolver. Então ele vai chamar Lucas. Por quê? Porque naquele tempo estavam acontecendo algumas coisas que não tinham explicação. A Bíblia diz que naquele tempo também existiu dois homens, um chamado Teudas, que existiu antes de Jesus. Esse homem apareceu e convenceu muitas pessoas a seguir, ou havia após ele se apresentando como se fosse o Cristo. Esse homem conseguiu convencer 400 homens de vir após ele, mas esse homem morrendo, agora esses 400 homens vão se dissipar, e esses 400 homens vão se acabar, vão se espalhar por aí, e o que ele pregava se dissipou, se exterminou, se acabou. Depois desse homem chamado Teudas, vai levantar um outro homem chamado Judas, e vai levar muita gente com ele pregando o Evangelho. Ele pregava o Evangelho, e muitas pessoas acreditavam, muitas pessoas criam, mas quando Judas morreu, as pessoas se dissiparam, e o que ele pregava se acabou. Mas depois desse homem, vai aparecer um homem chamado Jesus, o Cristo, o Filho de Maria. Esse homem não só vai pregar o Evangelho, mas a Bíblia está relatando que agora os cegos vão começar a enxergar, o surdo vai começar a ouvir, o mudo vai começar a falar, o coxo vai se endireitar, o morto vai ressuscitar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. A ciência não entende e não tem explicação. Então Teófilo vai chamar Lucas, o médico, para investigar e para relatar o que está acontecendo. Então Lucas vai começar escrevendo no capítulo 1, tendo, pois, muitos empreendidos fatos em que ordem narrativa e que nós já se cumpriram, segundo a transmissão, que mesmo os que presenciaram desde o princípio foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, excelentíssimo Teófilo, por sua ordem. Lucas, então, vai começar a relatar os fatos que está acontecendo naquele tempo. Por quê? Porque Teudas morreu e a pregação dele se dissipou. Judas morreu, a pregação dele se dissipou. Mas Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou. E aqueles que seguiam Jesus não eram 400, não eram muitos, mas os que seguiam Jesus eram 12. Mas depois que Jesus morre, ao invés das pessoas se dissiparem, o Evangelho continua crescendo. O Evangelho vai crescendo. O Evangelho vai crescendo. E acontece aquilo que João vai relatar no capítulo 15 do Evangelho, segundo escreveu João. Jesus vai dizer assim: ó Pai, eu não oro só por esses que aqui estão, mas oro também por aqueles que hão de crer no teu nome, através da minha palavra. Jesus, quando estava orando, antes de entrar no Getsemane, há 2000 anos atrás, Jesus, quando fala assim, aqueles que hão de crer no teu nome, através das minhas palavras,
ele estava olhando o irmão Rolé, ele estava olhando o irmão Fabrício, ele estava olhando a irmã Simone, ele estava olhando o irmão Antônio, ele estava olhando a Fabiana, ele estava olhando o pastor Zé Carlos, ele estava olhando o presbítero Lameca, ele estava olhando o presbítero Wagner, ele estava olhando você assentado nessa cadeira, e Jesus estava orando com você dizendo, ela vai crer no meu nome, ele vai crer no meu nome, ela vai crer no meu nome. Lucas então começa a escrever, e Lucas começa a relatar, e o que Lucas vai começar a relatar como médico, nem ele entende, porque ele disse assim,